Agora, alguém que eu conheci à distância, admirei à distância, apareceu um nome, um tal de Chavoso da USP, o cara fazia umas lives super de esquerda, começou a ganhar fama, hoje tem uma presença muito relevante nas redes sociais, no YouTube, é um formador de jovens, né? Faz palestras para a juventude aí pelo país inteiro o tempo todo, é um grande lutador e vai começar o programa dele aqui, programa off, Segurança Pública. Este será o tema do Chavoso, né? O Favela Urgente, logo, logo estreando aqui no Farol Brasil. Mas hoje eu trouxe para falar de um tema que conversamos sobre ele ontem, lembram? Mostrei o vídeo que eu peguei do Chavoso no Instagram dele, e hoje nós vamos conversar sobre essa história dramática e denunciar o que está acontecendo com ele. Chega mais, Chavoso. Olá, que bom que você está aqui. E aí, Tudo Mauro, bem? bom dia aí para todo Bom mundo. dia. Quero agradecer aí mais uma vez, né, o convite para estar aqui e esse espaço que você está me dando para trazer essa denúncia, né, fazer ela chegar em mais pessoas. Sim. Ó, vamos começar do começo, Chavoso? Vamos. Que foto é esta e que situação é esta? A greve do Proguaru, diz aqui esse, acho que é um tweet, né? A greve do Proguaru mobilizou mais de 4.500 trabalhadores. Vi poucos comunicadores divulgando tal evento massivo como o Chavoso da USP. Para entender a atuação do movimento dos trabalhadores, como direcionar as organizações no processo, é preciso entender tais dados, e está aqui você discursando num evento, num momento, numa manifestação dos trabalhadores, então, do Pro Guarulhos. Conta essa história, como é que isso começou e onde chegou hoje, né, essa história. Beleza. Eu fiz meio que uma linha do tempo, né, com todos os acontecimentos, e aí eu tô com essa ideia de eu ir falando, só que como é Boa. muita coisa, né, vem desde 2020, eu vou falar para você ir me interrompendo, né? Então eu vou falando essa linha do tempo, e aí quando você quiser Legal. que eu comente sobre alguma coisa especificamente, você me fala, né? Então começando do começo, eu vou ficar olhando aqui na minha colinha que eu fiz, né? A ProGuaru, então, ela foi uma empresa pública, uma empresa da Prefeitura de Guarulhos, né, fundada em 1979. Então, foi uma empresa que durou por mais de 40 anos. Era uma empresa que ela prestava serviços de zeladoria e de limpeza urbana no município de Guarulhos, né, segunda maior cidade do estado de São Paulo, na região metropolitana, enfim. Então é isso. A imensa maioria dos trabalhadores da ProGuaru, quase 5.000 trabalhadores da ProGuaru, eram faxineiras, eram zeladores, porteiros, garis. Então, como eu falei, pessoas da limpeza urbana e de zeladoria que ganhavam aí por volta de um salário mínimo e uma grande parte de pessoas com mais de 50 anos de idade. Minha mãe era uma dessas pessoas. Minha mãe começou a trabalhar na ProGuaru em 2013 como faxineira e aí ela trabalhou até 2021, que foi quando o prefeito de Guarulhos extinguiu a empresa. Só que antes dele extinguir a empresa, também tem alguns fatos importantes aí para ser falados, para demonstrar como que ele cometeu um estelionato eleitoral muito claro, né? Então, o ex-prefeito Guti, que é quem me processou, ele se tornou prefeito de Guarulhos pela primeira vez em 2016 e se reelegeu em 2020. Quando ele se elegeu, eu não tenho certeza de qual partido que ele era, mas eu acho que ele era do PSB. Depois para o PSD, né? Então ele era do PSB, o partido que hoje é do Alckmin e companhia, né? E antes e agora, na verdade, ele é do PSD do Kassab. Enfim, então ele se reelege em 2020 e com um discurso, inclusive, de que ele não fecharia para o Guaru, né? Então o que acontece? Em agosto de 2020, ele postou que a Proguaru estava fazendo aniversário de 41 anos. O prefeito postou um vídeo parabenizando a empresa, dizendo que ela era uma empresa sólida, uma empresa robusta, que ela era a alma da cidade de Guarulhos, que ela era crucial para o desenvolvimento de Guarulhos, né? Isso em agosto de 2020. Período eleitoral, é onde ele queria se reeleger, estava aí rasgando elogios para a empresa, que de fato era a maior empresa de Guarulhos. E aí, nesse momento, começou a circular informações de que ele fecharia a ProGuaru se ele fosse reeleito. E aí, em setembro daquele ano, ele vai publicar um vídeo onde ele diz o seguinte, abre aspas, me dirijo especialmente a você, servidor da ProGuaru. Existe um tabloide recém-criado na cidade que adora criar fake news e criou mais uma mentira que a gente quer privatizar, negociar, vender
fechar a Proguaru. Não existe nada disso. Fecha aspas. Ele disse isso em setembro de 2020. 29 de novembro de 2020, o Guti é reeleito. Né? Então, naquele ano, as eleições elas aconteceram um mês depois, era período de pandemia. 29 de novembro acontece o segundo turno, ele é reeleito, derrotando o candidato do PT, o Eloy Pietá. 17 dias depois de reeleito, em 16 de dezembro de 2020, semana anterior do Natal, o Guti envia um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores de Guarulhos para extinguir a Proguaru. Então você percebe, ele se elege elogiando a Proguaru, dizendo que era mentira que ele fecharia ela, e 17 dias depois do segundo turno ele envia esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores para extinguir a empresa. Ah, sim, e ele alegava para isso, sem provas e sem estudos, que a empresa dava prejuízos multimilionários para Guarulhos desde 2013. Então lembra que em agosto ele tinha feito aquele vídeo falando que a empresa é robusta, sólida, central para o desenvolvimento de Guarulhos, agosto, né, período eleitoral. Depois de reeleito, ele começa a falar que a empresa dá prejuízos multimilionários para a cidade e precisaria ser extinta. No dia seguinte, os trabalhadores fizeram um protesto, dia 17 de dezembro. 18 de dezembro de 2020, os vereadores de Guarulhos votam o projeto de lei, ou seja, num tempo relâmpago, e aprovam a extinção da Proguaru. No mesmo dia, uma vereadora do PT em Guarulhos, a Genilda Bernardes, né, hoje falecida, ela conseguiu uma liminar na justiça para barrar, para suspender essa votação da Câmara, né, por ter acontecido muito rápido, sem tempo para debate, inclusive, com a população. Só que o Guti, ele atropela a decisão judicial, ele desobedece a decisão judicial, e no dia 21 de dezembro de 2020, ele sanciona o projeto de lei que extinguiria a Proguaru. Então, acho importante ressaltar isso, né, para começar. O estelionato eleitoral vai ter essa desobediência civil, essa desobediência à decisão da justiça. Dezembro de 2020. Nos meses seguintes vai se travar uma longa batalha, tanto nas ruas quanto na justiça, né, pelos trabalhadores, pelo sindicato, contra esse projeto de lei que iria extinguir a Proguaru. No meio disso, os trabalhadores eles começam a colher assinaturas para fazer um referendo popular para que a população de Guarulhos votasse se ela quer ou não que a Proguaru fosse extinta. Né? Guarulhos é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Para que esse referendo acontecesse, era necessário colher era necessário colher uma quantidade de assinaturas referentes a 1% do eleitorado de Guarulhos, que seria 10 mil assinaturas. E os trabalhadores conseguiram 14.730 assinaturas. E aí, em agosto, essas assinaturas elas vão ser entregues ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que era quem tinha que analisar se esse referendo iria acontecer ou não. No dia 27 de agosto de 2021, o prefeito Guti publica um decreto extinguindo a empresa, ou seja, ele ignora o próprio projeto de lei que ele tinha enviado, ele ignora esse referendo dos trabalhadores e ele, por decreto, vai extinguir a empresa 27 de agosto, exatamente no dia que a empresa completava 42 anos. Dia 3 de setembro de 2021, o então presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Nuevo Campos, ele rejeita o pedido de referendo. Mesmo os trabalhadores tendo reunido 14 mil assinaturas, né, sendo que o necessário eram 10 mil, ele simplesmente rejeita e diz que não vai ter referendo nenhum. Dia 15 de setembro, os trabalhadores entram em greve. 15 de setembro de 2021. Né? E aí essa foto que você mostrou sou eu participando dessa greve, de uma das manifestações. Né? Então, constantemente eu estava indo lá nessas manifestações. Tem o cartaz ali, como você pode ver, não a extinção da Proguaru, contra o desemprego de 4.700 trabalhadores. Eu estava sempre lá, subia no carro de som, fazia falas. Né? Inclusive, como eu falei, vale ressaltar, minha mãe era funcionária dessa empresa, minha mãe era faxineira, então ela estava aí entre esses 4.700 que perderiam o emprego se a Proguaru efetivamente fosse extinta, e foi, né? Enfim, 15 de setembro começa essa greve, que dura 25 dias. 18 de setembro, um fato extremamente importante para todo esse processo que eu estou sofrendo. Um trabalhador da Proguaru cometeu suicídio. Luiz Carlos Reis, de 56 anos, ele cometeu suicídio uma semana depois do aniversário dele. Todos os jornais de Guarulhos noticiaram que o suicídio foi por causa do fechamento da Proguaru. A família dele afirmou isso, e os jornais de Guarulhos repercutiram a informação de que o fechamento da empresa e a demissão dele foi o que motivou ele a tirar a própria vida. E de tudo isso que estava acontecendo, de toda essa revolta, de toda essa luta que eu estava ali participando, eu próprio fiquei extremamente revoltado com essa notícia, né? E aí, que é quando eu tive acesso a essa notícia, eu fiz um post no meu Instagram. E aí eu coloco lá uma foto
de um jornal de Guarulhos, que tinha colocado a foto, uma imagem de um jornal de Guarulhos, que tinha feito a montagem, né, com a foto do trabalhador, a data lá, o ano que ele nasceu e que ele morreu, né, e escrito, né, morre trabalhador da ProGuaru, alguma coisa assim. Coloquei essa foto e escrevi um texto na legenda. O texto que eu escrevi nessa legenda foi o que fez o prefeito me processar. E agora eu vou ler para vocês, né, pela primeira vez aqui publicamente, o que foi exatamente que eu falei que motivou o prefeito a me processar. E eu quero ressaltar antes de ler. Isso você falou em onde? Ou você escreveu? Eu escrevi. Oi? Escreveu. Alguns perfis têm colocado lá que eu teria feito um vídeo, mas na verdade não foi um vídeo, foi um texto, foi um post onde eu escrevi esse texto que eu vou ler agora, né? E antes de ler eu quero deixar bem claro, ressaltar que tudo que eu falei aqui foi num sentido político, foi num sentido de indignação de um filho de uma trabalhadora da ProGuaru que viu, que estava vendo sua mãe perder o emprego, que estava revoltado e tudo mais, e fazendo críticas políticas ao prefeito responsável por todo esse processo. Vamos lá. Abre aspas para o que eu escrevi. Começa o texto falando: o vagabundo @Gucci, prefeito de Guarulhos pelo PSD, está fazendo de tudo para fechar a empresa ProGuaru, que conta com quase 5 mil trabalhadores, em sua grande maioria faxineiros, garis, zeladores, porteiros e outros com mais de 50 anos de idade e que recebem por volta de um salário mínimo. Todos esses milhares de trabalhadores poderão ficar desempregados por culpa do prefeito e de seus vereadores aliados, incluindo minha mãe, que é faxineira nessa empresa. Em meio a esse ataque criminoso e a todo esse clima tenso de desesperança, desemprego e falta de perspectiva de futuro, hoje veio a notícia de que um dos trabalhadores da empresa, Luiz Carlos Reis, cometeu suicídio. Há diversas pesquisas que mostram como o desemprego afeta negativamente a saúde mental dos trabalhadores, agravando quadros de depressão e ansiedade devido ao medo de passar ainda mais necessidades, deixar sua família desamparada e a falta de perspectiva de futuro. Segunda-feira, parte dos trabalhadores da empresa entram em greve e, na minha visão, o ideal seria que todos aderissem à greve e ocupassem o prédio da prefeitura e ou a Câmara dos Vereadores até que a medida autoritária de extinção da empresa fosse completamente revogada. O prefeito liberal burguês Gucci tem responsabilidade pela morte de Luiz Carlos e por todos os problemas psicológicos e financeiros que os trabalhadores da ProGuaru estão desenvolvendo. Só a união da nossa classe e a luta radicalizada vão pôr abaixo todos esses governantes assassinos e inimigos do povo. Hashtag fora Gucci, hashtag em defesa da ProGuaru. Esse foi o texto que eu publiquei e que fez o prefeito me processar. Mas, chavoso, um texto super ponderado, cara. Então, para você ver, é uma perseguição política, claro. Incrível. A gente vai lá para o Congresso Nacional e vê o cara lá dizendo que queria que o Lula morresse. O outro falando que a mulher do cara é amante. E nada acontece. Nada acontece. Pô, um texto super ponderado. Olha, estou chocado, chavoso. Achei que era um texto. Eu não conhecia o texto. Né? De fato, está lendo pela primeira vez. Eu imaginei que era um texto, uma fala sua, xingando o cara o tempo inteiro. Né? Você vê, né? É um texto inteiramente político, fazendo críticas, né, ao processo de extinção da ProGuaru, em defesa dos trabalhadores. E aí, daqui a pouco, eu vou trazer exatamente o que eles alegam, né, nesse processo. E aí, continuando aqui na linha do tempo, né, esse texto, como eu falei, eu publiquei ele no dia 20 de setembro de 2021. Um mês depois, no dia 19 de outubro, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos conseguiu uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo que estendia em 90 dias a estabilidade dos trabalhadores da ProGuaru. Então, essa liminar conseguida pelo sindicato impedia que os trabalhadores da ProGuaru fossem demitidos até o dia 6 de janeiro de 2022. Beleza. Apesar disso, no começo de dezembro, o prefeito começou a demitir os funcionários. Ou seja, mais uma vez o Gucci atropelou uma decisão judicial, atropelou uma liminar da justiça, né, que impedia a demissão de trabalhadores e começa a demitir eles no começo de dezembro. Mais um fato importante aqui. Dia 10 de dezembro de 2021, o porteiro José Benedito Pinto, de 70 anos, foi convocado para assinar o seu desligamento da empresa após trabalhar nela por 21 anos. Nossa. Na fila da demissão, ele infartou e morreu. Segunda morte, então. Segunda morte. Exatamente.
na fila da demissão, né, depois de 21 anos trabalhando na empresa, um senhor de 70 anos infarta e morre. Nessa ocasião, o sindicato publicou uma nota repudiando a morte do trabalhador, e o sindicato falou, né, nessa nota, abre aspas. Opa. Não, aí deu uma congelada. Aí você falou, é uma nota do sindicato, é isso? Isso. Eu não vou ler a nota inteira, só uma frase que eles colocaram ali, porque Perfeito. eu acho importante para o processo, né? O sindicato escreve sobre a morte do trabalhador. Esse crime tem autoria. O autor é Gustavo Henrique Costa, Guti, prefeito que decidiu fechar a empresa. Esse caixão Guti vai carregar para o resto da vida. Fecha aspas. Nota do sindicato. Exatamente. Beleza. No dia 13 de dezembro, o prefeito demitiu de uma vez 3.700 trabalhadores. Ou seja, a imensa maioria. Minha mãe foi demitida 3 dias depois, dia 16 de dezembro de 2021. Ou seja, 9 dias antes do Natal. Agora vai para 2022, né? Ou seja, a empresa já tinha sido liquidada, já tinha sido... Só uma pergunta. Ele processou o sindicato? Congelou aqui sua imagem. Ele o quê? Ele processou o sindicato por conta dessa nota? Não que eu saiba. Não teve nenhuma manifestação pública, né? Justamente por isso que eu trouxe essa frase do sindicato, né? Porque, como eu vou mostrar daqui a pouco, né, uma das coisas que eles usaram para me processar foi a parte do texto onde eu falo sobre a responsabilidade do prefeito pelo suicídio do trabalhador. Perfeito. Coisa que o sindicato também fez, né? O sindicato ainda coloca, né? Esse caixão Guti vai carregar para o resto da vida. E o sindicato, até onde eu sei, não foi processado. Enfim, 19 de abril de 2022 é o dia em que eu sou intimado por um oficial de justiça. Eu não sabia que eu tinha sido processado pelo prefeito, ele me processou em novembro de 2021, e em abril eu sou intimado por um oficial de justiça para participar de uma audiência de conciliação que seria realizada no dia 3 de maio de 2022. E aí eu fiquei sabendo, né, consegui uma advogada, a Maíra Machado, da Sanfran, né, Faculdade de Direito da USP, e ela descobre para mim, né, que o prefeito ele tinha apresentado uma queixa-crime contra mim, me acusando de injúria. Olha isso. Ele me processou por injúria porque eu chamei ele de vagabundo. Então, como eu mostrei, eu começo o texto falando, né, o vagabundo Guti oficial, prefeito de Guarulhos, e ele me processa por injúria porque eu chamei ele de vagabundo. Além disso, ele me processou por calúnia, por ter afirmado que a responsabilidade da morte do trabalhador da Proguaru seria dele. Só que aqui ele vai me acusar de ter imputado a ele o crime de indução ao suicídio, que é um absurdo. Eu não falei que ele induziu o trabalhador a se suicidar, dando uma arma, dando uma corda, dando remédios para ele tomar. Né? Eu falei claramente, existem estudos que comprovam que o desemprego afeta o psicológico, agrava quadros de depressão. Então, eu trouxe a todo momento essa perspectiva sociológica, coisa que Durkheim falava 100 anos atrás, né, sobre o suicídio como fato social, era isso que eu estava falando. E ele vai lá e acusa de estar imputando a ele o crime de indução ao suicídio. Então, ressaltando, ele me processa por calúnia e injúria. E aí, uma parte da acusação que a defesa dele faz, né, que o advogado do prefeito fez contra mim, diz o seguinte, olha só o que o prefeito colocou no processo para me processar. Abre aspas. Cumpre destacar que o querelado, imputou ao querelante, o prefeito, qualidades negativas totalmente inverídicas que ofendem a sua reputação, bem como a sua dignidade. As informações do querelado excederam todos os limites da liberdade de expressão, efetuando divulgação de caráter vexatório com a finalidade exclusiva de desacreditar a reputação do querelante perante a população guarulhense e as pessoas que possam acessar o conteúdo das ofensas na internet. Olha isso. A pecha que o querelado quer vincular à imagem do querelante é que este seria vagabundo, levando o público a crer que o querelante é uma péssima pessoa, sem caráter, que é infame, ou seja, que possui características negativas para qualquer pessoa que preza pelo seu bom nome e ilibada imagem. O querelado extrapolou todos os limites constitucionais da livre expressão e manifestação do pensamento. Fecha aspas. Assim, um cidadão, um jovem de 21 anos, que teve sua mãe demitida pelo prefeito, querer levar o público a crer que o prefeito é uma péssima pessoa sem caráter. Isso é crime. Eu queria expressar que, para mim, o prefeito, como político, é uma péssima pessoa, né? Um péssimo gestor, na verdade. Isso é crime?
Enfim, 3 de maio de 2022 acontece a primeira audiência. Uma audiência de conciliação, onde o próprio prefeito propôs essa conciliação, né? Ele propôs ali um acordo que a gente fizesse para que o processo não seguisse. O que eu teria que fazer? Me retratar publicamente, pedir desculpas, dizer que, poxa, o que eu falei estava errado, e doar 20 cestas básicas para o Fundo de Solidariedade de Guarulhos. E aí eu falei que, para mim, doar 20 cestas básicas não tinha problema nenhum, inclusive uma coisa que eu já estava fazendo, né, naquele momento de pandemia, o meu movimento social da época, nós estávamos doando cestas básicas constantemente, para mim isso não seria um problema. Agora, me retratar publicamente, eu não faria isso. Então, desde o princípio, eu falei, eu não vou me retratar, o que eu fiz não é crime, eu não estou errado, né, eu fiz uma crítica política a um prefeito e a uma atitude que ele tomou, uma demissão em massa, o fechamento de uma empresa, inclusive com fins privatistas, né, porque com o fechamento da ProGuaru, quem é que está fazendo hoje esses serviços de limpeza e zeladoria em Guarulhos? Empresas privadas, empresas terceiras. Né? Então, por exemplo, a minha mãe ela era contratada pela ProGuaru como faxineira, mas ela trabalhava dentro de uma escola municipal. Ou seja, quem fazia a limpeza das escolas municipais de Guarulhos era a ProGuaru, uma empresa pública. Quem é que está fazendo hoje? Empresas privadas terceirizadas. É isso que aconteceu, né? Então, é mais um exemplo desse avanço do neoliberalismo, enfim, dessas políticas privatistas que a gente está vendo no nosso país nesses últimos anos. Então, voltando aqui, né? Recusei esse acordo. Isso 3 de maio de 2022. 17 de novembro de 2022. O Ministério Público ele fez uma proposta para mim de acordo de não persecução penal. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa, né? Essa audiência em maio, a audiência de conciliação, foi muito engraçada para mim. Estava muito claro que todos ali já estavam alinhados contra mim. O prefeito, a juíza e o promotor. Eles estavam alinhados. É como se eles já tivessem se conversado previamente. Né? Eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas não duvido. A gente sabe como são as elites políticas, judiciárias, econômicas do nosso país. Inclusive, né, isso se trata aqui, essa condenação em primeira instância, de uma justiça local, a comarca de Guarulhos. Né? Então, é uma justiça de um município que tem total conluio com as oligarquias locais, né, com as famílias poderosas, né? O próprio Guti é de uma família riquíssima de Guarulhos. Ah, né? é? Sim, o pai dele, a família dele, inclusive ele próprio, é dona de um dos maiores colégios privados da cidade de Guarulhos. Além do pai dele ser delegado da Polícia Federal, enfim, é uma família bastante rica, poderosa e influente. Como geralmente são as famílias aqui na política brasileira, na política paulista, e em Guarulhos não seria diferente, né? Enfim, então, o que eu estava dizendo, né? Eles já tinham claramente provavelmente, se alinhado ali antes da audiência. E aí, por que eu digo isso? Tanto a juíza quanto o promotor do Ministério Público, eles tentaram me induzir, me convencer a aceitar o acordo, né? Então, dizendo assim, num tom, de certa forma, ameaçador, né? Você é muito jovem, você quer mesmo perder seu réu primário? Acho que você deveria aceitar esse acordo, né? Enfim, eu não entendi, né? Inclusive, a forma como eles falavam é como se eu já tivesse condenado, né? Como se eles já tivessem me julgado. Eles não davam espaço ou margem para dúvida da minha inocência. Eles já falavam num tom acusador mesmo. Isso na primeira audiência de conciliação. 17 de novembro, como eu estava dizendo, de 2022, o Ministério Público me fez uma proposta de acordo de não persecução penal, né? Um acordo para que o processo não seguisse. Então já teve a proposta de acordo... Basicamente, o que eles estavam dizendo é o seguinte: se você quer ter alguma vida, cai fora desse processo, senão a gente vai acabar contigo. Exatamente. Então eu recusei a proposta do prefeito. Em novembro vem a proposta do Ministério Público, que eu recuso também. Essa proposta do Ministério Público, eu teria que, além de me retratar publicamente, pagar um salário mínimo para alguma entidade social. Também recusei. E aí, um ano depois, 15 de setembro de 2023, eu sou intimado, minha advogada é intimada, né, para apresentar minha defesa. O que ela fez em 2 de outubro de 2023. 13 de outubro de 2023, o advogado do prefeito vai responder à minha defesa, dizendo que eu, abre aspas, extrapolei, ressaltando mais uma vez o que ele já tinha falado, né? Eu extrapolei meu direito à liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, porque eu teria cometido crime contra a honra e a imagem do prefeito, fecha aspas. Então ele ressalta isso várias vezes, que eu teria cometido um crime contra a honra e a imagem do prefeito como pessoa, né? Eles estão dizendo que eu ataquei ele como pessoa, sua honra subjetiva. E aí, para isso, ele cita 4 frases que eu disse no meu texto. Então, presta atenção, ele ressalta essas 4 frases para me criminalizar. Okay. Primeira frase:
o vagabundo Guti oficial, prefeito de Guarulhos. Segunda frase, em meio a esse ataque criminoso, hoje veio a notícia de que um dos trabalhadores da empresa, Luiz Carlos Reis, cometeu suicídio. Terceira frase, o prefeito liberal burguês, Guti oficial, tem responsabilidade pela morte de Luiz Carlos. Quarta frase, por abaixo todos esses governantes assassinos e inimigos do povo, hashtag fora Guti. Então, essas são as 4 frases que levaram eles a me processar por calúnia e injúria. Mas, assim, com foco na palavra vagabundo, foi mais especificamente essa que levou ao processo de injúria. E aí ele ainda vai dizer, o advogado, que isso aqui que eu falei não se trata de crítica à gestão política. Um completo absurdo, né? Porque nas frases está escrito o vagabundo Guti, prefeito de Guarulhos. Está escrito por abaixo esses governantes assassinos, o prefeito liberal burguês. Então, a todo momento eu estou ressaltando o prefeito, os governantes, deixando muito evidente que eu estou fazendo uma crítica política, eu estou expressando opiniões políticas, né? Uhum. E outra, quantos cidadãos, quantas pessoas chamam políticos de vagabundos, de bandidos, de não sei o quê, e agora vai ter que ser todo mundo criminalizado? Está proibido ficar político agora, né? Politicamente falando, pela gestão da pessoa, porque eu sei lá quem que é Gustavo Henrique, eu não sei nem quero saber quem esse cara é na vida privada dele, né? O que me interessa é a pessoa política, a pessoa pública dele. Como que uma pessoa se torna político, se torna prefeito do segundo maior município do estado de São Paulo e o maior município não capital do país e não quer ser criticado? Enfim, quase um ano depois, 27 de setembro de 2024, ocorreu a audiência de instrução, debates e julgamento, né? Então, a audiência em que eu fui julgado. A juíza e o promotor me ouviram e no final da audiência foi decretado segredo de justiça. Não acredito. Mais uma etapa absurda desse processo. Ressaltando, 27 de setembro de 2024, período eleitoral. A juíza, por conta própria, sem ter sido provocada, sem ter sido solicitado, ela determina que o processo seria colocado em segredo de justiça e ela fala com todas as letras, porque estamos em período eleitoral. Ele era candidato a quê? Nada. Ele sequer era candidato. Porque ele foi prefeito uma vez, foi candidato à reeleição, e aí ano passado terminou o segundo mandato dele. Então, assim, nem ele não era candidato a nada. Nada. Não tinha sentido, né? No máximo, ele estava apoiando lá um candidato, né, que era o xerife do consumidor, que era o candidato do Tarcísio do Bolsonaro, né? Então, Tarcísio, Bolsonaro e Guti apoiavam esse candidato para a prefeitura, que era o xerife do consumidor, que é o nome, o apelido dele, né? Que o nome dele é... Esqueci o nome dele. Mas, enfim, ele é o líder do governo Tarcísio na Alesp, né? Enfim, então, era isso que estava acontecendo. Ele estava apoiando esse candidato, mas não se candidatando a nada. Que perdeu, né, inclusive, o candidato deles. Perdeu. Olha só que loucura, né? Quem ganhou foi o candidato do PL, que não era o candidato oficial do bolsonarismo. Então, o candidato oficial do bolsonarismo era do Republicanos, que é um político assim da direita mais tradicional, que agora foi para a extrema-direita. Foi um processo muito parecido com o que aconteceu na capital, né? Onde o Ricardo Nunes era o candidato oficial do bolsonarismo, sendo um cara que veio da direita tradicional e agora pulou para a extrema-direita, enquanto que o Pablo Marçal, que era o candidato de fato de extrema-direita, não era o candidato oficial do bolsonarismo e também e perdeu. Só que no caso de Guarulhos ele ganhou, né? Que era o Lucas Sanches, que era um cara do MBL, um influencer do MBL, que depois sai do MBL, vai para o PL, e aí ele se elegeu derrotando o candidato oficial do bolsonarismo, que era do Republicanos. Enfim, então, continuando aqui, além disso, além dela ter decretado segredo de justiça, ela falou que ela não deixou que os estagiários participassem da audiência, né? Que era para ter estagiários assistindo e ela não autorizou. Por quê, né? Não tem justificativa plausível. Enfim, além disso, esqueci de mencionar, né, que na audiência a juíza ela fez um questionamento para mim com deboche que deixa muito claro que ela tem lado e que a justiça é burguesa. Ela me pergunta o seguinte, abre aspas, o senhor já fez um levantamento de quantas empresas já fecharam nesse país? Isso por quê? Porque eu estava dizendo ali que eu estava lutando porque os trabalhadores perderam seus empregos. E ela vai fazer uma defesa dos empresários. E aí eu falei, não sei, não fiz esse levantamento. Aí ela falou, nesses 10 anos, você sabe, já que o senhor faz levantamento comunicador, o senhor chegou a fazer também um levantamento de números, de recordes de concordatas e falências que o país inteiro está nesses últimos anos? Ou o senhor não sabe? Eu falei que eu não sabia. Então, ela fala isso, né,
lendo assim, talvez não deixe muito claro, mas dentro do contexto da audiência, ela falou isso numa clara defesa aos empresários. Então, assim, você está preocupado com os Não, trabalhadores. ela visivelmente estava te intimidando, né? Também tem isso. Visivelmente. Então, assim, eu estava ali defendendo os trabalhadores que perderam o emprego, ela vem defender os empresários que faliram. Enfim. E aí, o promotor do Ministério Público, que ficou em silêncio a audiência toda, ele vai fazer uma pergunta no final da audiência. Ele pergunta assim para mim: só para terminar, o senhor sabe o que significa a palavra vagabundo? E aí eu falei: sei. A palavra vagabundo, ele me corta, ele me interrompe, ele não deixa eu terminar a frase. E aí ele fala: sabe? Tá bom, só isso. O que eu falaria? A palavra vagabundo, quando a gente usa para se referir a alguém, não é em sentido literal. Assim como quando você chama alguém de filho da puta, você não está falando que a mãe da pessoa é uma profissional do sexo. Tá ligado? As palavras a gente joga assim, enfim, para expressar indignação, raiva, não é para dizer no sentido literal. Enfim, beleza. 15 de outubro de 2024. Ministério Público vai dar um parecer pela minha condenação parcial. Por injúria, sim. Por calúnia, não. Isso foi uma coisa que chamou minha atenção. Então, o Ministério Público queria que eu fosse condenado por injúria por ter chamado o prefeito de vagabundo. Mas não por calúnia, né, por ter falado ali sobre o suicídio do trabalhador. Que eu achei que eles tratariam como algo mais grave. O Ministério Público pediu que eu fosse inocentado por calúnia, mas condenado por injúria por ter chamado o prefeito de vagabundo. 24 de janeiro de 2025 saiu a sentença. Num vídeo que eu publiquei ontem, eu falei de uma forma equivocada que a sentença saiu em fevereiro, mas ela saiu, na verdade, em janeiro, na última semana de janeiro, mas eu estava viajando, eu estava em Salvador, acabei não me ligando muito, só vi a sentença na primeira semana de fevereiro. Por isso que eu falei ontem no vídeo que ela saiu em fevereiro, mas eu vi em fevereiro. E aí, por que eu não falei sobre esse caso antes? Estava em segredo de justiça. 24 de janeiro de 2025, sai a sentença da juíza que diz, abre aspas, na sentença: julgo procedente a ação penal e condeno Tiago Torres por afronta aos artigos 139, difamação, e 140, injúria, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 10 meses e 15 dias de detenção sob o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e na pena pecuniária de 60 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal. Condeno o querelado nas custas do processo, na forma do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, condena o querelado à indenização mínima por dano moral ao querelante no valor de 10 salários mínimos federais, mais de R$ 15.000, vigentes nesta data. Podendo a parte querelante requerer o que entender por direito a título de complementação na esfera civil, ou seja, ele ainda pode pedir mais. Fecha aspas. Destaco aqui que ela me condena por injúria e difamação, quando eu fui processado por calúnia e difamação. O prefeito não me processou por difamação, né? Ou melhor, por calúnia e injúria eu fui processado, né? Ele não me processou por difamação. Ela inclui aqui a difamação e tira a calúnia. Não, e nem o Ministério Público pediu sua condenação? Exatamente isso, né? Nem o Ministério Público pediu que eu fosse condenado por isso. Beleza. 7 de março de 2025, mês passado, a minha advogada apresentou um recurso de apelação, né? Ou seja, ela recorreu da decisão. A gente já está recorrendo aí à segunda instância ao Tribunal de Justiça. 1º de abril, solicitou o direito à justiça gratuita, para que eu não precisasse pagar pelas custas processuais. Dia 11 de abril desse mês, desse ano, a juíza negou o meu pedido de justiça gratuita, alegando 3 coisas absurdas. Primeira justificativa: eu só solicitei a justiça gratuita após ter sido condenado. Não existe um momento certo ou prazo para você solicitar a justiça gratuita. Segundo argumento: eu não apresentei provas de que não tenho condições de arcar com as custas do processo, o que não é necessário. Né? Eu não sou do direito, eu não vou saber explicar detalhadamente, mas pelo que eu li, né, do que minha advogada colocou lá, não é necessário apresentar essas provas. Você tem que assinar um atestado lá, uma declaração, e já era, isso é suficiente.
A juíza não, ela disse que eu tinha que apresentar documentos e provas cabais de que eu não tenho condições de arcar com as custas do processo. E por fim, ela argumentou que eu tenho advogada particular. Então, o fato de eu ter uma advogada constituída particular, né, não defensor público, foi outro argumento usado para eu não arcar com as custas do processo, sendo que, não sei se ela não sabe ou se ela se finge, né, se passa, mas o quanto que existem de advogados populares, de defensores populares, de pessoas que advogam gratuitamente, né? Minha própria advogada, ela se dispôs a advogar para mim gratuitamente, né? Eu abri uma vaquinha para custear honorários para ela, mas não porque ela impôs isso como uma condição para me defender, mas porque eu achei justo, tendo em vista que ela é uma defensora popular, está aí super engajada em causas de movimentos sociais. A Maíra é talvez uma das maiores lutadoras que a gente tem da causa palestina no Brasil, das mulheres, né? Ela pegou vários casos aí de envolvendo violência contra a mulher, defende movimentos sociais, enfim, então eu achei justo, né? É uma mãe solo, então eu achei justo eu captar esses honorários para ajudar ela, né? Enfim, então não é como se É eu tivesse. a Maíra Pinheiro, não é? Eu acho que é Maíra Pinheiro Machado o nome dela. Uhum. É isso. Não foi Mas ela que processou o soldado israelense? foi ela que fez o quê? Que processou o soldado israelense? Olha, não sei, viu? É possível. Não tenho Tá, certeza. Bom, perfeito. essa foi a linha do tempo, então, de tudo que aconteceu até aqui. Meu, que loucura. Que loucura. Pois é. E aí você vê. É um negócio kafkiniano isso aí. O quê? Não, o negócio parece um filme do Kafka, entendeu? Um negócio que você vai entrando, vai entrando, vai entrando e não tem saída, né? Não tem porta de saída, não tem nada. Pois Chavoso, é. não tem nada. E aí, né, eu quero ressaltar aquilo, né, de que uma das coisas colocadas no processo foi o fato de eu ter falado que o suicídio do trabalhador era responsabilidade do prefeito. O sindicato fez uma nota afirmando a mesma coisa, mas sobre a morte de um outro trabalhador, e não foi processado, pelo menos não até onde eu sei, né, e eu não quero que seja, né, eu estou falando isso porque o prefeito, ele não mexe com quem é grande, tem estrutura, tem equipe jurídica, né, agora, para mim, né, eu acredito que ele olhou para mim e falou, esse aí não vamos processar que não vai dar em nada. Inclusive, vale ressaltar também que a gestão desse prefeito, ela foi marcada por isso, por processos contra pessoas que criticavam ele. Eu não fui o primeiro. Ele processava todo mundo que criticava ele. Ele chegou a processar o deputado Alencar Santana, né, que é um deputado acho que é líder do PT na Câmara, enfim, foi candidato à Prefeitura de São Paulo, processou, mas perdeu. Processou vereador, processou cidadão comum, jornalista, todo mundo que criticava ele processava. Cheguei a ouvir um boato, não estou afirmando que é verdade, mas eu ouvi de uma pessoa muito próxima de mim que alguns anos atrás, acho que o advogado do Gucci, alguém enfim, ligado a ele, teria falado que ele tinha tirado férias na França só com as indenizações que ele ganhou dos processos. Então tem processo aí que ele ganhou 10 mil reais, enfim, então ele tem esse hábito, esse costume. E no processo da Proguaru foi quando ele mais fez a festa com os processos, né? Então, geral que estava criticando ele estava processando, né? Desde trabalhadores da Proguaru até, como eu falei, políticos e jornalistas. Não, o cara processando o trabalhador que ganhava um salário mínimo que ele acabou com a empresa e que botou na rua. Exatamente. Impressionante. Impressionante. E é o que você falou, um milionário, né? Um Sim, milionário. é isso. O Chavoso, a juíza do caso é a juíza Patrícia Padilha. Vocês estão recorrendo ao Tribunal de Justiça. Exatamente. Tá? Eu adianto para vocês, quem não é de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo é bastante conservador. Né? Então, talvez esse caso tenha que subir até Brasília. Né? Tenha que ir a Brasília. A gente não sei como é que a tua advogada está falando quanto às esperanças de reverter essa sentença no Tribunal de Justiça. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo é barra pesada. Sim. A gente já imagina, né, que o provável seja isso. Só que, ao mesmo tempo, é o que eu falei num determinado momento, né? Uma justiça local, ela é muito ligada às elites locais, né? Então, é muito provável e possível que essa juíza e o promotor tenham relações próximas com o prefeito. Inclusive, alguns anos atrás, o prefeito ele aumentou o salário dos promotores de Guarulhos
sei lá, em 90%, alguma coisa assim, sabe? Poucos anos atrás. Enfim, agora, indo para o TJ, que é uma coisa maior, mais ampla do Estado, né, aí Uhum. talvez não tenham essas relações tão próximas, né, pode ser que o caso vai cair com algum desembargador que vai olhar e falar assim, meu Deus, que coisa absurda, né, tipo, enfim, a gente sabe que eles são conservadores e reacionários, né, mas eu digo no sentido de, porra, o cara processa um cidadão de 21 anos por ter xingado ele, né, por ter, enfim, né, feito críticas ali, um cara que a mãe estava entre as desempregadas, enfim, né, Sim. então pode ser que o desembargador tenha essa visão minimamente sã, mas também é extremamente possível que não tenha e mantenha a condenação, ou mantenha ela em partes, mas fato é que a gente vai recorrer até onde der para recorrer, se tiver que levar para Brasília, para STF, STJ, o que seja, a gente vai continuar recorrendo. Chavoso, eu estou vendo que está tendo uma repercussão relevante esse caso contra você, né? Estou vendo aqui, saiu na Carta Capital, saiu no Globo, ontem tudo, né? No Metrópolis, na Alma Preta, jornalismo, então está tendo repercussão na Esquerda Diário, Nova Democracia, Gazeta de São Paulo, Jornal do Rap, Notícia Preta, então Dar duas entrevistas também está para tendo dois uma jornais repercussão assim. razoável, né? Oi? Ontem eu cheguei a dar 2 entrevistas para 2 jornais da grande mídia, só que não foram publicados ainda, talvez saiam hoje, não sei. E eu também Tá. achei curioso, né, positivamente, o quanto de páginas de rap que postaram isso. Então quem Legal. acompanha as stories no Instagram viu que muitas páginas de rap postaram sobre o caso. Então fiquei muito feliz com isso. Chavoso, como é que você está? Tô bem, né? Tô bem, primeiramente porque a sentença, como eu falei, eu tive acesso a ela no começo de fevereiro. Naquele momento foi um choque para mim. Não porque eu imaginei que eu seria absolvido, já imaginei que eu seria condenado, porém, ler na sua condenação 10 meses e meio de detenção, isso foi uma coisa que me chocou. Não esperava por isso. Mas, enfim, né, passado esses 2 meses eu já estou tranquilo. E outra, eu estou, na verdade, orgulhoso. Eu estou, assim, orgulhoso de saber que eu estou incomodando pessoas nesse nível, incomodando um prefeito, incomodando, enfim, o sistema de justiça, sabe? E outra, por ter defendido trabalhadores, né? Então, eu acho que isso, na verdade, é motivo de orgulho, né? Você está numa luta, na linha de frente de uma luta em defesa de 4.700 trabalhadores, inclusive minha própria mãe, né? Eu acho que não tem nada mais de se orgulhar do que isso, né? Um filho lutando pela sua mãe, pela sua família, né? Porque a minha família inteira não foi afetada com essa decisão, né? A minha mãe até hoje ela está desempregada, né? Quem mantém minha mãe hoje sou eu. Então minha mãe ela perdeu o emprego ali em dezembro de 2021, uma senhora que na época ela estava com seus 55 anos, trabalhando de faxineira, o que ela ia fazer? Minha mãe falou, vou voltar para o trabalho doméstico. Como eu falei, minha mãe entrou na ProGuarulhos em 2013. Antes disso ela era doméstica, trabalhadora doméstica, informal, sem carteira assinada nem nada. E entrando na ProGuarulhos ela vai ter a carteira assinada. E aí, 2021, ela perde isso e fala, vou voltar para o trabalho doméstico. Eu falo, não vai. Não vai, eu vou dar o meu jeito aqui. E hoje eu mantenho ela para que ela não volte para o trabalho doméstico. Então eu me orgulho muito dessa minha postura, da minha posição, e de também não ter aceito aqueles acordos. Porque se eu Uhum. tivesse feito aqueles acordos, o caso teria sido enterrado em 2022, e hoje a gente não estaria aqui falando sobre Sim. isso. E a gente tem que denunciar isso porque, inclusive, se está construindo no nosso país a visão de que a extrema-direita é contra o sistema e perseguida pelo sistema. Então, todo esse caso envolvendo o 8 de janeiro, né, que eu acho importante falar sobre isso também, porque eu vi tantos comentários de pessoas de direita, bolsonaristas, querendo comparar uma coisa com a outra, falando assim, quando eles estavam perseguindo a direita, vocês não se preocuparam, agora começaram a perseguir vocês da esquerda. Olha que coisa absurda, gente. Quem sempre foi perseguido na história desse país foi a esquerda, foram as esquerdas. Agora, pela primeira vez na história, a gente vê uma parte, um setor específico da direita sendo não perseguido, né, responsabilizado pelos crimes deles, e eles estão dizendo que são perseguidos pelo sistema e querendo comparar um jovem de 21 anos defendendo o trabalho da sua mãe e de outros 4.700 trabalhadores, e para isso, né, falando palavras duras contra o prefeito, eles querem comparar isso com você pedir golpe de Estado, depredar, né, os prédios públicos lá e ser racistas. Enfim, eles querem liberdade de expressão para isso, para ser racista, para ser homofóbico, para pedir golpe militar. Eu estava ali simplesmente expressando uma indignação diante do fechamento de uma empresa e de uma demissão massiva. Eles querem equiparar essas coisas. O que você ia Não, falar? é incrível. Não, eu ia falar que olhando a tua situação, me lembra o caso do Glauber também, sabe?
Que tem essa coisa da mãe, né? O caso do Glauber é o sujeito do MBL que vai lá para xingar, para ofender a mãe dele, do Glauber, no caso da mãe dele doente, muito doente naquele momento. E no teu caso é isso, né? Uma agressão à tua mãe, que era faxineira, recebia, vamos combinar, né, Chavoso? Um salário de merda ela ganhava lá também. É, R$ 1.200. É Pois isso. é, entendeu? Agredir sua mãe que recebia um salário de R$ 1.200, é um negócio muito chocante. Como é que tá tua mãe em Olha, relação a isso? ela é muito preocupada comigo, né? Em relação a tudo. Principalmente com essa minha postura de bater de frente, de ir pra cima. A minha mãe ela é uma pessoa muito da paz. O contrário do meu pai. Meu pai e minha mãe são duas pessoas muito opostas, né? O meu pai, ele sempre fala assim, eu sou da guerra. E minha mãe fala, eu sou da paz. Mas ambos se preocupam comigo, né? Só que minha mãe, ela não gosta dessa postura de ir pra cima, de atacar, de criticar, de xingar, de não sei o quê. Então, tudo que eu faço, assim, minha mãe, coitada, os cabelos dela ficam mais brancos, cada dia que passa, né? Então, por exemplo, teve o caso lá da bandeira de Israel, que eu arranquei em Salvador, aquele dia ela quase infartou, né? Naquele dia, um dia depois eu fui pra Pernambuco. Ela tava lá em Pernambuco, no meio de Pernambuco, né? Mas ela mora aqui em São Paulo, ela tava lá na casa do meu avô, que mora lá. E aí quando eu cheguei lá, meu avô falou, nossa, sua mãe tava louca aqui vendo aquele caso da bandeira que você arrancou lá, não sei o quê, mas eu achei que foi bom, você é corajoso, mas vamos chamar de lampião. Então meu avô me elogiou pela minha coragem. A minha mãe, ela fica muito preocupada, aí com total razão. Então, nesse caso da bandeira de Israel, nos casos aí onde eu denuncio a violência policial, e nesse caso do prefeito, então nem se fala. Claro que ela fica feliz e muito orgulhosa por me ver lutando em defesa dela, dos trabalhadores, né? Inclusive, na época da greve, eu ia no lugar dela, porque minha mãe ela tem mobilidade reduzida, ela não tem dificuldade para andar, ela tem problemas de saúde no joelho, na perna, enfim. Então ela não tinha como ficar indo para manifestação, andar de uma ponta para outra, enfim. Então eu ia lá representar ela, sabe? Então ela sempre se orgulhou e ficou feliz por isso. Mas claramente ela fica muito preocupada também. Enfim, então é isso, né? Desde o começo desse processo ela está extremamente preocupada e eu sempre tento tranquilizar ela, né? Falando, calma, que isso aí vai ser revertido, vai ser absolvido. E se não for também, eu vou pagar a multa e já era isso. Não tem, eu não vou ser preso, né? Ela realmente acredita que eu vou ser preso, né? Eu digo, mãe, no máximo eu vou ter que pagar essa porcaria dessa multa, né? Que eu já arrecadei o dinheiro, inclusive muito obrigado para todo mundo que contribuiu na vaquinha, todo mundo que divulgou, já foi arrecadado. Então, assim, dinheiro para pagar essas multas eu já tenho arrecadado. Se tiver que cumprir serviço comunitário, é o que eu mais faço da minha vida, já é isso, né? Então é isso, eu não tô com preocupação nenhuma. E eu ainda digo para ela, ó, se prepara, porque infelizmente a minha vida toda vai ser isso aí, viu? Que é a pessoa que escolhe o que a gente escolhe fazer da vida, né? Que é lutar, que é militar, que é lutar contra o sistema, que é lutar contra as elites, os poderosos, a nossa vida inteira vai ser de perseguição, vai ser de processo judicial, assédio judicial. Já estou preparado para isso, inclusive, por falar na questão da bandeira de Israel que eu arranquei lá na Bahia. Semana passada chegou para mim uma notificação judicial do Ministério Público da Bahia. Não está falando sobre o que é, né? Eles basicamente estão pedindo ali que eu atualize os meus dados, sem Não especificar. acredito. Só que... Sionistas vão atrás de você agora. Exatamente. Ele veio do setor específico do Ministério Público da Bahia, que trata de crime de racismo e intolerância religiosa. Sionista, com certeza. Alguém me acusou de antissemitismo, provavelmente, né? Que é o que muitos estavam dizendo. Cara, você incomoda, hein? Oi? Você incomoda. Pois é. E que bom, né? Ainda bem. Uma vez o Galo falou uma frase que é assim, né? Se a gente tá batendo e eles não estão reclamando, é porque não tá doendo, né? Tem que reclamar, porque a gente tem que bater e tem que doer. Então tem que incomodar mesmo. Por sinal, amanhã Galo aqui com a gente no 1º de maio. Vai estar aqui, grande camarada, o Galo. Gosto muito dele, um lutador também, como você, Paulo Galo, grande camarada, vai estar aqui amanhã. O Chavoso, eu ia dizer, várias pessoas aqui perguntando, qual é o Pix, qual é o Pix, qual é o Pix, então não precisa dar o Pix nem a vaquinha, não precisa. Não, graças a Deus eu arrecadei até mais do que o necessário, muito rápido. Inclusive, toda vez que eu abro uma vaquinha, eu fico muito feliz que as pessoas contribuem muito rápido, né? Eu fiz 3 vaquinhas na minha vida. A primeira foi em 2020, quando eu estava começando meu trabalho na internet, que era uma vaquinha para comprar um notebook que eu uso até hoje, inclusive, né? E a galera, assim, um piscar de olhos já me ajudou. A segunda vaquinha foi em 2021, eu acho, 22, eu não lembro, que foi por causa desse processo, né? Para arcar com as custas não, com honorários da advogada. E o pessoal também me ajudou muito rápido, e essa terceira vaquinha também arrecadei muito rápido, e já falei ontem no meu Instagram, vou reforçar aqui, né, que uma boa parte do dinheiro a mais que eu arrecadei,
eu pretendo doar para movimentos aí de advogados populares, defensores populares, né, para pessoas que estão aí passando por causas parecidas com a minha. Né? Uma parte eu vou guardar, porque né, a gente não sabe o dia do amanhã, então pode ser que eu seja condenado, pode ser que eu precise pagar essa indenização, espero que não, né? Mas é isso, uma parte eu pretendo doar para esses. Legal. Legal, Chavoso. Olha, deixa eu ler uns comentários. Bom, quando começa seu programa aqui, o Favela Urgente? Tem data já? De hoje a 8, quarta-feira que vem, Opa. às 4 horas da tarde. Ah, maravilha. Favela Urgente. E já tem gente dando dica que é Malu Santos, grande Chavoso. Quem sabe ele chama o Zacconi no programa dele. Não sei se você viu o Orlando Zacconi, estava aqui, o delegado antifascista. Bem interessante. É um cara, vale a pena. Ele veio hoje aqui, volta na sexta-feira que vem, mas aí depois te passo o contato dele. Interessante. O cara foi delegado, foi policial 23 anos, está aposentado. Foi delegado no Rio de Janeiro. Você imagina a experiência que o cara não tem. Foi bem legal. Muito boa a entrevista. Vou continuar semana que vem. Verônica Nascimento diz assim: muitos servidores do Tribunal de Justiça da Bahia entraram em greve geral, ou entram em greve geral a partir do dia 6 de maio, após descaso com as mobilizações pela aprovação do PCCV. Justiça para quem faz justiça, não sei o que é PCCV. Marcelo Cal chega como novo membro, muito obrigado. Sumai aqui, todo apoio ao Thiago Torres. O Anistia não dizendo quem são os donos dessas empresas do prefeito. A Sumaia, de novo, professores municipais de São Paulo em greve. Ontem teve, a gente mostrou mais cedo, a aprovação daquele reajuste de mentirinha, né, de 2,6% na Câmara de Vereadores, proposto pelo Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, 2,5%, quase, praticamente metade da inflação do ano passado. Tem professor pelego aplaudindo a proposta, isso aqui é inacreditável, de uso de câmera corporal em escola. É um negócio inacreditável. Isso vai se espalhar pelo Brasil, né? Esses governadores e prefeitos de direita e talvez até progressistas também. Estudantes não são bandidos. Não criminalizem estudantes e o movimento estudantil. Imagine. O Clydes diz assim: Tiago, apele competição ao CNJ. Vale a tentativa. Informe tudo, pois isso tem vício. O Jimmy Bro. Salve, meu camarada Tiago, Jimmy do Entre Linhas. Absurda essa perseguição, puro assédio judicial de um vagabundo covarde privatista, força na luta, o Anistia não de novo. Opa, você conhece ele? Não, é que ele chamou ele ali e falei, vai te processar, cuidado, e aguarde o zoeira, né? Obrigado pela força. Legal. O Anistia não, é preciso campanha exigindo o CNJ investigar. Camarada Gabi, todo apoio ao Chavoso, sempre lutando com todas as forças. O Felipe dizendo que o PCCV deve ser a lei de cargos dos servidores, talvez, possível. E quem mais assume... Não, o Diogo Nogue dizendo, olá, parabéns pela luta, queria chamar a atenção que a artista Yurungai está sendo processada no caso do hino nacional da campanha do Boulos. Lembram-se? Ela usou linguagem neutra no hino nacional. Ela foi largada depois. Está com uma vaquinha também. Então, depois do jogo, dá o endereço da vaquinha dela aqui, a gente divulga. A Lu Souza, Cruz, Tia Lu, Chavoso, estamos com você, venceremos. Então, gente, não precisa, de fato, de grana, mas precisa de solidariedade e precisa de mobilização, né? E de protestos, é isso, né? Podem escrever para o CNJ, podem escrever lá para a Justiça de Guarulhos, protestando, isso a gente pode fazer. Ministério Imaginário, aqui falando, olha aqui, a Rita Santos Chavoso faz um trabalho militante de conscientizar massas populares, principalmente os jovens. Parabéns. Legal, Chavoso, muito, muito legal. Obrigado, viu, por você ter vindo, estamos juntos aqui sempre. E semana que vem estou assistindo a estreia do teu programa aqui. Legal. Uma última coisa que eu lembrei aqui, vendo os comentários, né, que eu passei por um outro processo judicial recentemente, ano passado, retrasado, mas na posição de vítima, né? Então eu tinha sido vítima, eu e um amigo meu, a gente foi vítima de violência policial, inclusive com direito à tortura. Meu amigo foi torturado na minha frente pela polícia, e aí eu fiz uma publicação sobre isso nas redes sociais. O caso viralizou na época, foi mais de 2023, se eu não me engano, né? Porque aconteceu uma virada cultural,
Enfim, o G1 deu uma grande repercussão, o G1 entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública, a Corregedoria da PM de São Paulo começou uma investigação do caso, que se arrastou aí por meses e meses. Foram identificados policiais, foram identificadas as câmeras dos policiais, as imagens analisadas, as imagens comprovaram tudo que eu tinha relatado, as imagens das câmeras corporais mostram as agressões, a tortura, o enquadro, tudo. O Ministério Público mandou arquivar o caso. Não acredito. Pois é. Então você vê, no caso ali onde eu sou a vítima de violência física da polícia, o Ministério Público manda arquivar o caso, pede pelo arquivamento do caso, né? E no outro caso ali onde eu sou réu, onde eu emiti uma opinião sobre um político, eu sou condenado, né, a 10 meses de detenção e não sei o que. Enfim, então quando eu falo contra o sistema, contra o Poder Judiciário, contra tudo isso, a gente, né, quando a gente faz isso, vai ter aquela esquerdinha liberal que vem falar que a gente é idealista, que a gente está se baseando em livros idealistas que a gente leu na universidade. Eu estou me baseando na minha realidade. Estou me baseando no fato de que quando a gente depende do sistema de justiça, ele caga na nossa cabeça, tá ligado? É um sistema de justiça que vira para você e fala assim, a polícia pode te agredir, nada vai acontecer com ela. Mas você não pode criticar um político, você não pode criticar um prefeito, que aí quem vai se fuder vai ser você. É isso que esse sistema que inclui polícia, judiciário, Ministério Público, poder político, elites, econômicas, tudo está em conluio contra a gente, sem contar as grandes mídias também, né? Mas enfim, claro, vai ter um outro jornalista da hora ali dentro que vai querer ouvir a gente e tal, mas de modo geral a grande mídia está a serviço deles também. Enfim, é todo um sistema em conluio contra a gente, né? E outro, ainda tem aquele caso lá, né, da minha foto que foi colocada no álbum da polícia, álbum de reconhecimento de suspeito da Polícia Civil de São Paulo. Enfim, é um absurdo atrás do outro. Então, quando eu tenho esse meu posicionamento aqui radical, não é por coisas que eu li nem nada do tipo. É por coisas que eu vivi e vou continuar vivendo aí dentro desse sistema. Nossa, Chavoso, eu não sabia dessas histórias. Pois é. Nem do álbum, nem dessa agressão que você tinha sofrido, não sabia, não. Uhum. Impressionante. Não, e essa comparação que você faz é muito forte, né? Os policiais que te agrediram, torturaram seu amigo, te deram um enquadro com câmera, com tudo, inocentados, né? Processo arquivado. Você, porque combateu politicamente o prefeito, condenado. É isso. Tudo a ver. Chamada justiça burguesa. E viva a democracia, né? Aí de mim se eu falar que isso aqui não é uma democracia. Aí, E viva a democracia liberal, viva a democracia burguesa. É isso aí. Deu para entender por que é que a gente não vai muito nessa conversa dos progressistas, porque para nós democracia liberal e burguesa é democracia liberal e burguesa para os liberais, para a burguesia, para a pequena burguesia intelectualizada branca, mas não para os pretos indígenas periféricos. Para esses não tem democracia, não, nunca teve, continua não tendo. Legal. Tá bom, olha, a Verônica esclareceu aqui que o tal do PCCV, Plano de Cargos e Vencimentos, que visa reduzir a defasagem salarial de quase 60%, chavoso gigante. Valeu, chavoso. Até a estreia na semana que vem, a qualquer momento, você sabe, tua casa aqui, é só você falar, tá? A gente estamos aqui. Quem sabe na estreia do seu programa você não vem, ou talvez no dia seguinte, para contar um pouco como foi. Seria bem legal. Abração, camarada. Muito obrigado, Mauro. Tamo junto sempre. Obrigado, pessoal aí. Valeu. Valeu.